amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Mengão foi a Salvador e venceu Vitória por 2-1 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre esse jogo, preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Para começo de conversa, vídeos aqui do Ligado no Lance, por exemplo, chegam primeiro para quem é membro. Tem também um grupo de WhatsApp exclusivo para você trocar ideias com outros membros espalhados pelo planeta Terra, leitura e resposta prioritária de comentários, tem emojis para você usar em qualquer uma das lives do Covil Rubro Negro, além, é claro, de sorteios e vídeos que só quem é membro tem acesso. Então não perde mais tempo, escolhe aí aquela faixa que cabe melhor no seu bolso, clica no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa pelada e estava se desenhando mais um empate muito ruim para as pretensões rubro-negras caso fosse confirmado. Eu sei, jogo fora de casa, a gente tem que analisar todo o contexto, né? Essa semana o Flamengo gastou 12 horas para viajar até a Venezuela, mesmo com voo fretado, teve um espaço ali que eles tiveram que viajar de ônibus mesmo, né? Muito cansativo. Para sair da Venezuela para Salvador foi mais ou menos a mesma coisa, 4.500 quilômetros do Rio para São Cristóvão e é mais ou menos a mesma distância para Salvador. Isso porque foi direto para Salvador, não veio para o Rio para depois ir para a Bahia. Então uma viagem muito desgastante. O tempo mínimo de uma partida, entre término de uma partida e começo da próxima, é de 66 horas. E o Flamengo só superou isso por 1 hora. O jogo da Libertadores foi marcado para 9h30 de quinta-feira e no domingo, 6h30, o Mengão já estava em campo. Então foram 24 horas entre viagens só entre quarta e sexta-feira, né? Muito tempo perdido, uma viagem muito desgastante, rodou pela América do Sul inteirinha nessa semana e ainda assim o Mengão conseguiu voltar com 2 vitórias na bagagem. O saldo é muito positivo. Não foram bons jogos, né? Tanto de quinta-feira quanto de domingo, mas pelo menos venceu, não convenceu, não deu aquele show que a gente esperava, mas o importante é voltar sem lesões e com os 3 pontos na bagagem. Para esse jogo na Bahia, o Flamengo teve 4 reforços, né? Jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, não tinham condições da viagem da Venezuela, mas partiram do Rio direto para Salvador. Foi o caso do Wesley, do Arrascaeta, do Gerson e do Plata, que se juntaram ao elenco que veio direto da Venezuela. Ou seja, desfalque mesmo, a gente só teve o Vinha, que segue se recuperando de cirurgia, o Danilo e o Pedro. Aliás, eu vou falar sobre o Pedro no final do vídeo, tá? Bom, para esse jogo, então, o Flamengo foi escalado com Rossi, Wesley de volta, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, nosso meio-campo Mercosul. E lá na frente o Gerson escalado como ponta direita, Everton Cebolinha na ponta esquerda e o Juninho saiu jogando como centroavante. O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, dentro do esperado, né? O Vitória já não vencia há 4 jogos, agora 5, né? E o Thiago Carpini já muito pressionado, se bobear, já tem quase um mês que ele não sabe o que é vencer, num clube logo chamado Vitória, né? O Vitória vem se desdobrando entre Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, agora Brasileirão também. Já foi eliminado da Copa do Brasil, está num momento ruim na temporada. Tem um elenco ali na conta do chá para ver se consegue de novo permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então já vinha em má fase. Então o que o Carpini fez? Escalou sua equipe com 3 volantes, né? Veio todo fechadinho como era o esperado. O Flamengo foi para cima, deu uma pressão inicial ali nos 5, 10 primeiros minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Teve chance para isso e, para variar, desperdiçou um caminhão de oportunidades. Gerson, Cebolinha, De La Cruz, foram vários chutes a gol, assim, finalizações. Chute a gol, que é bom mesmo, realmente não teve nos primeiros minutos. E aí o Vitória, todo fechado, absolutamente fechado, saindo no contra-ataque, dando a bola no pé do Flamengo, um enredo que a gente já viu várias vezes nessa temporada. Saía no contra-ataque, quando muito, né? Então o primeiro tempo tecnicamente foi muito ruim, com algumas faltas, mas o Flamengo não conseguiu aproveitar nenhuma grande oportunidade e teve chances para isso, mas acabou
não sendo possível aproveitar ainda no primeiro tempo. Tudo caminhava para ser aquele 0-0 em que ninguém ficaria satisfeito, muito menos o torcedor rubro-negro. Mas no segundo tempo, a gente já teve mudanças logo aos 13 minutos. Né? O Felipe Luiz tira o De La Cruz, vale lembrar, quinta partida seguida que o De La Cruz sai jogando. Né? Tá na hora de começar a poupar um pouquinho, porque senão vai dar ruim. De La Cruz jogou quase 60 minutos, né, 58, e o Everton Cebolinha também saiu junto com ele para as entradas de Plata e Bruno Henrique. Ou seja, Gerson passa para o meio para ocupar a função de segundo volante, né, o Bruno Henrique vem para jogar lá na frente e o Plata é deslocado para a ponta direita, a posição onde estava o Gerson. Né. O gol sai logo depois, né, 3 minutos depois dessas alterações. O Flamengo finalmente consegue desafogar, né? O Arrascaeta teve que fazer uma jogada individual, todo mundo em cima dele, um golaço, saiu driblando meio time do Vitória. E aí, meu amigo, quando o jogo tá amarrado, quando o jogo não tá dando tantas oportunidades, tem que criar. O Arrascaeta foi a lá Romário e meteu de biquinho para abrir o placar aos 16 do segundo tempo. Logo depois do gol, o Vitória teve que se lançar para o ataque, né? Porque não poderia ficar sem somar mais pontos em mais uma partida. E 6 minutos depois do gol, o Flamengo teve que mexer mais uma vez. Né? Aí o Felipe Luiz tira o Arrascaeta, né? Até para ser aplaudido pela torcida rubro-negra. Aliás, um rápido parênteses aqui. O Vitória desceu a lenha nos ingressos, tá? Torcedor rubro-negro lá do Nordeste que foi ver o Flamengo jogar em Salvador não teve meia entrada e pagou duzentão, meus amigos. R$200 o ingresso. A diretoria do Flamengo já avisou que vai ter reciprocidade. Então, no segundo turno, os baianos que estiverem aqui no Rio de Janeiro, caso queiram ver o Vitória, também vão ter que coçar bastante o bolso. Bom, como eu disse, 6 minutos depois do gol, saem Arrascaeta e Juninho. Aí para as entradas de 2 atacantes, o Luiz Araújo e o Michael. O Luiz Araújo vai para a posição de 10, né, já que o Arrascaeta estava saindo, e o Bruno Henrique para ser o centroavante fixo na saída do Juninho. Né, o Michael indo lá para a ponta esquerda. Bom, o Vitória acabou empatando o jogo. Né, aos 31 do segundo tempo, uma bobeada da zaga rubro-negra, depois da entrada do Wellington Rato, que vem se tornando um habitué em fazer gols no Flamengo, lamentável. Não importa se está jogando no São Paulo, se está jogando no Vitória, se ele estiver jogando lá naquele time da Tunísia que a gente vai enfrentar no Mundial de Clubes, é capaz dele fazer gol na gente também. O Wellington Rato chutou de longe, a bola desvia em jogador da zaga do Flamengo e foi acabar enganando o Rossi. 31 minutos do segundo tempo. Né? Já estava um pouquinho tarde para tentar reagir e o Flamengo foi muito nervoso, muito afobado. Depois do gol, sentiu bastante, a marcação foi muito ruim, o Vitória partiu para cima tentando buscar uma virada improvável e quase que ela aconteceu. Como eu disse, a marcação ficou frouxa, o Flamengo não soube sentir esse gol e demorou um pouquinho para reagir. Mas 5 minutos depois, né, 10 minutos depois, né, do gol do Vitória, o Deus é rubro-negro demais, né, rubro-negro carioca, porque o Mengão tirou o empate do placar com o Luiz Araújo cruzando lá da ponta esquerda e achando o Bruno Henrique na entrada da pequena área para fazer o gol de definição do placar. 2-1 na entrada da pequena área, o Bruno Henrique vai lá e confere aos 41 do segundo tempo e finalmente dá a primeira vitória, o primeiro triunfo do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025. Ainda teve tempo para a última alteração. Gerson foi um leão, jogou demais e jogou tempo demais, na minha opinião, tá? Mas o Felipe Luiz fez essa última alteração tirando o Gerson para a entrada do Everton Araújo, aquela alteração para queimar tempo, para segurar o jogo também e dar uma chance para o menino. Já faz tempo que eu não vejo o Everton Araújo entrar, então foi muito salutar essa alteração no finalzinho. Bom, saldo dessa viagem, como eu falei lá no comecinho do vídeo. 2 jogos fora de casa na semana, com viagens absurdamente longas, pouquíssimo tempo para treinar, 24 horas entre avião e ônibus, só entre quarta e sexta-feira, muito tempo perdido em viagens, essa que é a grande verdade. Mas o Flamengo volta com 2 vitórias na bagagem, muito importantes na classificação do Brasileiro. Ninguém fez 6 pontos em 2 rodadas, então o Flamengo está em 6º lugar,
mas com a mesma pontuação dos líderes. São 7 equipes empatadas com 4 pontos, e aí no saldo de gols, que é o segundo critério de desempate, o Flamengo está na 6ª colocação. Não é ruim para esse começo de campeonato, é bom sempre estar ou na mesma pontuação do líder ou ali colado, e lá na frente a gente tenta chegar nas primeiras colocações. Bom, o próximo jogo é contra o Central Córdoba, aqui no Rio de Janeiro. Finalmente uma partida em casa, e é a partida que é inegociável, não só a vitória, mas a goleada. A equipe mais fraca do grupo, eles conseguiram lá na casa deles em Santiago del Estero segurar a LDU com um empatezinho em 0-0, e isso não pode acontecer no Rio de Janeiro. Tem que partir para cima desde o primeiro minuto, o Maracanã vai estar lotado, é jogo da Globo e do Paramount Plus, e o Mengão tem que partir para cima e vencer o Central Córdoba da Argentina, que vai ser o saco de pancadas desse grupo, né? Se pintar alguma surpresa, pode ser o Deportivo Táchira na 2ª colocação, mas o Mengão tem que ser o primeiro, e para isso tem que fazer muito saldo de gols em cima do Central Córdoba. E talvez a grande notícia é o possível retorno do Pedro contra o Central Córdoba. Já está liberado pelo departamento médico e deve ser relacionado para essa partida. Não esperem o Pedro começando como titular. Estamos precisando muito do Pedro, exatamente por conta desse caminhão de gols perdidos que a gente vem perdendo nos últimos jogos, mas Pedro tem que ser lapidado, trabalhado, não dá para apressar a recuperação dele. Ele já teve uma dedicação absurda. Eu nunca vi uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é muito comum no futebol. O Bruno Henrique já teve, né? E o Bruno Henrique foi ainda pior. Mas o Pedro conseguiu a recuperação em 7 meses, né? Esperava-se apenas lá para depois do Mundial de Clubes a recuperação do Pedro. Então ele tem que voltar com muita calma. Não adianta sair estourando o jogador. O saldo da semana foi positivo. E agora esta próxima semana começa com um horizonte muito melhor. Estarei lá no Maracanã na quarta-feira, jogo às 9h30 da noite. Vamos torcer para um grande resultado do Mengão. É para sacolar, não tem negociação contra time fraco. Um grande abraço a você, uma boa semana, e quinta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.